Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão, meus queridos? Espero que bem. Pois é, o Sport não consegue ganhar do Juventude fora de casa. Vai agora pegar uma sequência um pouco mais difícil. A gente vai analisar aí quais foram os erros técnicos dos jogadores e de substituições que houveram no jogo de ontem, tá certo? Não sai daí não, que a gente volta depois da vinheta. Então, nação, pois é, infelizmente a gente não conseguiu vencer o Juventude, né? O Sport deixou escapar esse ponto precioso que a gente vai tanto precisar no final do campeonato. A gente vai falar sobre isso, sobre esse jogo aí. No finalzinho a gente perdeu essa oportunidade, tá? Antes disso, faz o seguinte, ó, deixa o like, também se inscreve no canal, ativa o sininho, é extremamente importante pra gente esse feedback. Tivemos ontem uma quantidade de inscritos considerável, né? Participamos de uma live lá da TV Rugido, do pré-jogo do Sport e depois do pós-jogo. Então depois, quem não assistiu, confere lá. E aí muita gente também terminou migrando, estava lá na live, terminou migrando para o nosso canal. Eu agradeço, sejam muito bem-vindos. E a gente vai falar um pouco sobre esporte. A ideia é essa aqui, a prioridade é Esporte Clube do Recife. Como eu falei lá na live, não tem dia, hora ou lugar para a gente aparecer falando sobre esporte, tá? Voltando ao jogo, Sport e Juventude, infelizmente o Sport estava fazendo uma partida segura. Essa partida no primeiro tempo, aliás, o Sport teve até mais chances do que o próprio Juventude. O time do Juventude é muito fraco e o Sport estava conseguindo segurar esse Juventude, né, com a proposta de jogo. O Juventude é um pouco diferente. Geralmente o Juventude espera o adversário vir, e dessa vez ele tentou propor um pouco mais de jogo, mas aí o Sport com 3 zagueiros estava com a defesa bem consolidada. O Juventude tenta colocar Matheus Peixoto como opção de cabeceio lá na frente, né, sabendo mesmo assim que o Sport era muito forte com Maidana, com Sabino, a saída de bola de Rafael Thierry. Então assim, o Sport estava tranquilo, né, ele não sofreu grandes pressões no primeiro tempo, por sinal foi até melhor. Segundo tempo, o Juventude acerta um pouco mais essa marcação e começa a fazer pressão em cima do nosso lateral direito, Rainer. Então assim, aquele lado direito lá, o lado esquerdo do Juventude e o lado direito do Sport, ele começou a sentir uma pressão. A Rainer não podia atacar muito, enfim. Aí começaram a haver as substituições. Sai Paulo Mocelin, entra Maxwell, que não acrescentou absolutamente nada no jogo, tá? Se Paulinho Mocelin ainda está devendo na questão da ofensividade no ataque, mas ele cumpre uma função tática muito interessante e útil para o Sport até então. O Maxwell nem consegue obedecer taticamente a função defensiva e muito menos a ofensiva. Então a gente passou a ter uma substituição nula. Depois sai Thiago Lopes, entra Ricardinho, que aí, segundo a entrevista do técnico, diz que Ricardinho é um construtor de jogadas. Ele nem construiu e nem defendeu, ou seja, ele nem foi ofensivo e nem trabalhou defensivamente. Ele só fazia um número em campo. Então realmente Ricardinho está numa fase muito ruim e o técnico tem insistido nessa escalação, tá? De colocar. E aí o Sport estava se sentindo seguro, né, até os 37 do segundo tempo. Foi aí que Rainer faz um absurdo de não ter passado a bola, passou a bola errado, na verdade, perdeu a jogada e essa jogada gerou um contra-ataque. Ele terminou ficando mal colocado, tá? E aí no lado direito ele tentou fazer cobertura, só que ele tentou fazer uma cobertura distante. Então ele tentou, pegou o Sport mais avançado. Então quando houve esse contra-ataque, Rainer estava muito distante do marcador. Quando vai chegando no marcador, já estava perto da grande área, começa a dar passos para trás em vez de agredir a bola, né? Assim, agredir no bom sentido, agredir no sentido de combater a bola, combater o atacante. Ele terminou dando passos para trás. O jogador do Juventude termina entrando dentro da área e cruza para o meio do gol. E aí houve um bate-rebate enorme. Bola salva para Matheus Peixoto faz o gol. Tá? Aí depois lá vai o técnico Humberto Lousa, coloca 3 jogadores, ou seja, começou um desespero.
demorou muito para fazer substituição, fez as substituições erradas. Então eu acho que ele parou para pensar, ó, 35, 36, 37, vou segurar esse placar. Só que o Juventude ele estava com um volume de jogo maior no Sport, mesmo o Sport controlando. Foi uma falha de marcação do Sport, mas mesmo o Sport controlando, mas o Juventude estava com mais volume de jogo, então isso tinha um certo risco. Infelizmente o Sport não conseguiu reverter essa situação. Aí agora vem Marquinhos não pode jogar contra o Corinthians. Rafael Thierry levou o terceiro amarelo, também não pode jogar contra o Corinthians. O jogador Everaldo também não pode jogar contra o Corinthians. Vai ser uma confusão para poder escalar esse time, tá? Ainda alguns jogadores fora por questão de indisciplina, outros jogadores fora por questões físicas. Então vai ser um problema. E aí a gente se esbarra com também os erros de escalação do técnico. Então não foi fácil, vai ser uma parada dura contra o Corinthians, que está sendo muito pressionado, tá? E vamos ver o que é que nos aguarda aí para quinta-feira, tá certo? Mas enfim, foi uma pena a gente ter perdido um jogo que aparentemente estava sob controle. Então assim, foi no finalzinho, por um detalhe, a gente não conseguiu arrancar um ponto que era importantíssimo. O Juventude faz parte da nossa tabela, faz parte do nosso campeonato. Enfim, pessoal, não esquece de dar o like, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever. É extremamente importante isso aí pra gente, tá? E como eu disse, aqui não tem dia e não tem hora e não tem lugar para aparecer falando do esporte, tá certo? Então, a qualquer momento, a qualquer instante, eu apareço aqui com notícias do Leão. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e pelo esporte tudo!